um hábito brasileiro a meditação. Nos tempos antigos, quando nós nos referíamos a alguém que estava pronto para viver uma vida realizada, nós diríamos que essa pessoa ela era orientada, bem orientada. Por quê? Porque toda a sabedoria daquele tempo vinha do Oriente. O próprio Jesus, ele nasceu num lugar que era chamado de Oriente Próximo. Então ele era um oriental. Com o passar dos tempos, atualmente, nós não falamos mais orientado e nem desorientado. Porque agora quem manda no mundo é o hemisfério norte, tem os países da Europa, as pessoas economicamente mais abastadas. Então nós passamos a nos referir a isso como pessoa norteada ou desnorteada, que é o caso de quem está ao sul do hemisfério. Podemos aprender a meditar e isso vai nos ajudar muito em todos os aspectos da vida. Talvez vocês tenham ouvido dizer que a meditação possa ajudar vocês a ter mais paz e conquistar mais segurança num mundo imprevisível, complexo e frequentemente muito violento. Não é só para isso que serve a meditação, porque ao praticar a meditação e alcançar uma certa paz interior, você vai melhorar seus batimentos cardíacos, você vai ter uma melhor digestão, e você vai ter condição de evitar o estresse e, obviamente, a sua vida vai se tornar bem melhor. E, inclusive, se você praticar a meditação, ela equivale a horas de sono, tá? A meditação, quando bem feita, ela, vamos dizer assim, cada meia hora de meditação equivale a 2 horas de sono. Isso é muito bom para recuperar as forças orgânicas, né, para organizar o seu estado de descanso, de estar bem. E talvez haja muitas outras razões, mas certamente se o doutor Ronaldo aconselhou vocês a meditar regularmente, haverá uma excelente razão para isso, com certeza. Quanto mais focado você estiver no presente, mais você tem chance de conseguir ser feliz e menos estressado estará. A importância aqui é você focar no presente. Quando praticamos a meditação, nós atingimos um estado de percepção que é chamado de mindfulness em inglês, que é uma tradução de uma palavra em sânscrito. E o mindfulness é conquistado através da meditação. E ao desenvolver essa qualidade, poderá aplicá-la em todos os caminhos da sua vida. E mindfulness, embora signifique uma mente plena, ela também significa o estado de soltar. Ou seja, quando aparece alguma coisa na sua vida que seja, assim, digamos, uma provação, algum momento que não esteja funcionando tudo muito bem, se você permitir que esse estado exista e soltá-lo, você recupera a sua paz interior. Esse ato de soltar é muito significativo na terapia Dharma, na terapia que veio do budismo. E eu vou fazer uma demonstração para você. Quando você tem algum problema, vamos dizer que essa bolinha aqui seja um problema. Ela não é parte de você. Se você sacudir sua mão, ela não cai, porque ela é parte de você. Agora, a bolinha ou o problema, você está segurando com a sua mão. Ela não é parte de você. E se você permitir que ela exista, porque não tem como impedir essas coisas, você pode também permitir que ela se solte. E aí ela sai da tua mão, acabou o seu problema. É bem isso que a mindfulness significa. É você soltar. Soltar todos os problemas. Quando você tem um apego assim, medo de perder alguém que você ama, você segura o teu problema junto ao peito. Você não quer perder. Não quer que aquela pessoa saia da sua vida. Não quer que as condições que você conquistou desapareçam. Então isso é sofrer pelo apego. Quando você tem medo de uma doença como o câncer, por exemplo, o problema você segura longe. Você não quer o câncer perto de você. Então você segura longe. Mas segurando perto ou segurando longe, quando você solta, o problema vai embora, porque ele não é parte de você. Você nasceu uma pessoa com todas as condições. Ninguém é melhor do que ninguém, não há raça superior, né?
E se você for pesquisar, se você se der ao trabalho de pesquisar, todos no mundo, sem exceção, todos no mundo, sem exceção, nós temos por origem o povo da África. O ser humano mais antigo que a Terra conhece era uma senhora africana. O fóssil dela é o fóssil humano mais antigo que existe. Então, todos que você conhece, inclusive aqueles alemães de olhos azuis ou verdes, são descendentes dessa senhora negra, porque ela foi a primeira criatura humana adulta do estilo Homo sapiens que existiu e que está registrado na história. Então não existe essa história de xenofobia, de haver raça que é muito superior, raça inferior, isso tudo é tolice. Agora, essa tolice só pode ser vencida com uma compreensão mais ampla, com uma evolução da nossa percepção. Bom, e para evoluirmos na nossa percepção, nós temos que estar no presente, porque se nós nos prendemos ao passado, ou se nós ansiarmos pelo futuro, nós não estaremos no presente. E sem estar no presente, a nossa vida não terá uma significação maior. E te digo mais, se você estudar Gestalt terapia, por exemplo, você verá que todos os nossos problemas na vida resultam de nós não vivermos no presente. Eu vou dar um exemplo. Imagine que no ônibus estejam viajando uma moça e um rapaz. A moça está indo, sei lá, o destino dela nesse ônibus, mas ela está preocupada porque ela brigou com o namorado. Então ela está no passado. Puxa, ele lá, fulano de tal, será que ele vai me aceitar de volta? Será que a gente vai interromper o relacionamento? Será que ele vai pedir um tempo? Então o sofrimento dela é causado porque ela está no passado. E do lado dela tem um rapaz que está indo para uma proposta de emprego, uma entrevista. E ele está todo preocupado. Puxa, esse emprego é muito importante. Lá em casa nós estamos precisando de aumentar a renda familiar. Será que eles vão exigir muito de mim nessa entrevista? Será que eles vão pedir que eu saiba falar inglês? Porque eu não sei inglês suficiente. Será que eles vão exigir que eu... Enfim, ele está tão preocupado com o futuro dele, que é uma entrevista que ele vai realizar depois que ele chegar lá nessa viagem de ônibus, que ele não está no presente. Então essas duas pessoas estão sofrendo. E o sofrimento delas se prende ao passado e ao futuro. Porque no presente você tem a vida, você tem o ar que você respira, você está vivo, você tem mais a agradecer do que a pena. E existe um filósofo lá na Índia, que ele costuma iniciar a palestra dele perguntando: você se deu conta que você está vivo? Você percebe que você está vivo? Porque isso é amar a vida. Se nós não temos saúde, se nós não estamos vivos, acabou a vida para nós. Então, nós precisamos nos cuidar. E o cuidar em nível de pensamento e de mente é justamente viver no presente. E o que faz a meditação? Traz você para a compreensão dos problemas de ordem mental, todos eles, inclusive os preconceitos, as xenofobias, surgem porque nós não estamos vivendo no presente. E a meditação ensina você a viver no presente. Isso que é bacana. E o que consiste a meditação? Ela é simbolizada pela palavra mindfulness, plenitude mental. Né? E em que consiste a plenitude mental? Se você estiver cortando um tomate, você tem que pensar apenas em cortar o tomate. Não tem que pensar na morte da bezerra. Você tem que fazer com mente plena, seja o que for que você esteja fazendo. A ideia é cumprir o seu objetivo naquele momento em particular. E isso significa soltar todos os pensamentos que invadem sua mente e que não tenham nada a ver com cortar o tomate. Percebe? E isso que é o ato de soltar, isso é a terapia Dharma, isso aí é meditação. Então, para começar, para você melhorar na sua meditação, crie um mantra pessoal.
diga a si mesmo que você vai praticar o hábito de soltar. E fique soltando o tempo todo. Não se prenda a coisas do passado e nem às ansiedades do futuro. O passado passou. Ele serviu para alguma coisa. Que você teve lá experiências que te educaram de alguma maneira. Provações que te ensinaram a crescer e a evoluir. E acabou o passado. Ele não flui mais, a menos que você o permita. Agora o futuro é incerto. Ninguém sabe do dia de amanhã. Então você deve sim ser previdente, pensar na sua aposentadoria, na sua velhice, na sua missão de vida. Mas sempre lembrando que tudo que acontece hoje, acontece neste momento, acontece no presente. Eu nunca encontrei uma pessoa que acordasse no amanhã. Toda vez que você acorda no hoje. Só existe o presente. Olha que bacana. Muito bem. Quando você meditar, nem que seja por 8 minutos por dia, você vai reforçar a atitude de permitir que surjam percepções em sua mente e em seu corpo, sem a interferência de julgamento e manipulações. Procure observar que opinião é diferente de fato. Eu ouvi aí num desses YouTubes da vida um cidadão defendendo a Terra plana. E ele dizia um argumento muito interessante. Ele dizia: nós temos uma Terra plana porque vivemos num planeta. Se nós vivêssemos numa Terra redonda, viveríamos numa redondeta. Olha o argumento desse cara. E aí o que acontece? Quando você se prende a um conceito de opinião, você se perde, porque o fato não tem nada a ver com opinião, o fato é a verdade. Então, verdade não se discute, verdade está acima de qualquer discussão e ela é a base da vida. Portanto, meditar ajuda você a se centralizar, a estar com mais tranquilidade na sua mente, a soltar tudo aquilo que seja empecilho à sua percepção do presente. E essa é a vantagem da história de meditar. Bom, quando você meditar, você não vai estar sujeito a interferência de julgamentos nem manipulações. Você deve permitir esse tipo de percepção e ele pode ser desenvolvido pela repetição. Então, quanto mais você meditar, mais tranquilo você vai ficar e mais adequado para viver o seu presente com toda a intensidade possível. E isso significa você usar o princípio da melhoria contínua. Bom, entre outras formações, eu fiz psicologia, como também fez o Ricardo Moreira em si, que é formado em psicologia. E o que acontece na psicologia? Nós aprendemos várias coisas. E eu exerci psicologia atendendo pacientes. E quando você atende pacientes e chega alguém lá e fala: eu quero mudar minha vida, quero mudar totalmente, você sabe que essa pessoa não quer mudar. Porque querer mudar totalmente significa que você tem a desculpa perfeita para quando não conseguir se justificar dizendo: eu quis mudar muita coisa, era além das minhas forças, por isso eu falhei. Agora, quando uma pessoa chega e fala: tem uma coisa particular na minha vida que eu gostaria de mudar, esse é o paciente perfeito. Porque ele quer alguma coisa que está dentro das forças dele. Ele tem autoconhecimento suficiente para saber que ele é bom em algumas coisas. E isso é bacana. E nas coisas que ele não é bom, que não é tudo, ele pode se dedicar e aí a psicologia pode ajudar ele sem problemas. Agora, o que você aprende dessa história de auto-melhoria? Quando você quer melhorar e você consegue melhorar ou se dedica a melhorar 1% por dia, fez um pouquinho. Isso está ao alcance das suas forças. E aí você pode, se você se dedicar a melhorar 1% por dia, em um ano melhorar 365%. Isso vai estar tão melhor que ninguém vai te conhecer. As pessoas até vão perguntar: poxa, você mudou? O que aconteceu?
E aí você pode explicar, eu estou meditando. O hábito contínuo de julgar e avaliar cria uma realidade construída pela mente, que nem sempre é a realidade real. Okay? Ao invés de perceber os fatos como eles são e usufruir de todas as possibilidades que a vida lhe oferece, coisa que você consegue quando você se dedica à meditação e a viver no presente. Bom, agora eu preciso começar a explicar a você que há uma diferença entre reflexão e meditação. A meditação consiste em parar de pensar, estar no estado de placidez e de percepção infinita, que é chamado de mindfulness, plenitude mental. Mas há um passo anterior à meditação, que é chamado de reflexão. E hoje nós precisamos falar principalmente de reflexão, porque ela é o primeiro passo para você alcançar a meditação. E isso vem de palavras lá do Oriente, palavras em sânscrito. O sânscrito foi a mais antiga língua da Terra, muito anterior à civilização judaica, por exemplo. E você encontra raízes do sânscrito em qualquer idioma, inclusive em português. Por exemplo, em português contando de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Só que em sânscrito você tem Eka, Diva, que é quase 2, escreve D-V-A, Tri, que também é 3 para nós em português, Katos, que parece muito com 4, e Penta, que parece muito com 5. Tanto é que quando nós somos campeões mundiais de futebol, é pentacampeão, vai por aí afora. Né? Então, essa língua tem tudo a ver com todas as línguas da Terra que procederam do latim, né, principalmente. E aí, o que acontece? Você, em sânscrito, tem duas palavras. Uma chama dharana, que significa reflexão, focar em um determinado assunto até resolver um problema. Quando você supera esta frase, é que você vai entrar no dhyana. Dhyana quer dizer meditação, em sânscrito. Bom, e aí o que acontece? Nós temos que ter uma noção do que é refletir. E você começa a pensar a respeito das coisas que são realmente suas. Você vai pensar, por exemplo, que esse óculos que você está usando é seu. Ele não é. Você vai pensar que a roupa que você está usando é sua. Não é. Você vai pensar que o carro que você tem é seu, ou a casa que você tem é sua. Não é. E nem o seu corpo é seu. Agora eu explico. Opa, falei tanta coisa que agora vocês estão espantados. Então deixa eu explicar. Qualquer coisa que o tempo possa levar, ou que alguém possa te roubar, não é seu. Alguém pode te matar, é só botar um 38, apertar o gatilho e se for toda a saúde da vida. Bom, então o teu corpo não é seu. E se o teu corpo fosse seu, talvez você tivesse uma aparência mais bonita, você escolhesse o corpo de um artista, ou você escolhesse se fosse homem para ser forte, ou se você for gordo, você vai escolher ser magro. Se você for flácido, vai escolher ser forte, fazer exercício. Então o corpo não te pertence. Então aquela roupinha que você usou quando era criança não serve mais. Você usa outras roupas. Você vai comprar outras roupas, elas caem de moda, então a gente troca de roupa quando a gente não gosta daquela roupa, ou aquela cor não nos favorece, né? A gente troca de roupa. E assim é, você também troca de carro, o carro fica velho, o chinelo envelhece, o sapato envelhece, o tênis envelhece. Aquilo não serve para mais nada. Aquilo é passado. E nós só vivemos no presente. Outra coisa que você vai descobrir, nem mesmo o teu nome te pertence. Porque alguém pode falar mal de você, estragar a tua reputação, criar fofocas ou difamação a teu respeito e acaba com a tua vida. Então nem o teu nome te pertence. Bom, e se alguém puser um revólver quando você fala, tira a roupa, você vai tirar a roupa. É melhor ficar pelado do que morto. Né? Agora, o que te pertence então, já que tudo isso não te pertence?
só 3 coisas te pertencem. Então, isso é um bom assunto para a sua reflexão, que é o Dharma, que vem antes do Dhyana, que é a meditação. Só 3 coisas te pertencem. Presta atenção. Uma coisa que ninguém não consegue tirar. Ele consegue tirar minha roupa, meu óculos, tirar as coisas que eu tenho, mas não consegue tirar a minha maneira de pensar, e nem minha vontade, e nem as coisas que eu posso fazer a partir desse pensamento, dessa vontade. Então, ele é o todo. Agora, você acha que alguém que tenta tirar algo que seja seu, essa pessoa é um ladrão. Então, não seja que nem essas pessoas. Não tente fazer suas as coisas que não lhe pertencem. Se você consegue viver só com as 3 coisas que lhe pertencem, você não será nem ladrão, nem tolo. Mas se você pretende que sejam suas as coisas que não te pertencem, você está sendo um ladrão, você quer coisa que não te pertence, e está sendo um tolo, você está querendo uma coisa que jamais será sua. Percebe como é simples isso? A vida é sempre simples. Né? E a grande verdade, as grandes verdades são simples. Você não consegue complicar a simplicidade. A simplicidade é a grande verdade. Então, avisando a vocês que estão aqui, ao final desse nosso encontro, dessa nossa troca de ideias, eu vou enviar a vocês 3 livros, tá? De graça, e-books. Só que você pode ler até no teu celular. Mas para isso eu vou precisar que a Valdeci reúna os zaps da pessoal do grupo, passe para o meu amigo ali, o Ricardo, ele vai me enviar esses zaps. Né? O zap é o nome brasileiro para o WhatsApp. Okay? E aí eu mando para vocês pelo zap 3 livrinhos gratuitamente para vocês continuarem examinando a questão da meditação. Bom, agora nós precisamos falar um pouquinho. Vocês estão vendo que eu estou com um uniforme esquisito aqui, né? É porque eu sou uma seta budista. E eu preciso esclarecer a vocês que o budismo não é uma religião. Tá? Você vai encontrar alguns ascetas budistas por aí que dizem ser monges, mas eles não são. O budismo é uma filosofia de vida e existem pastores que são budistas, existem padres que são budistas. Os pastores, em geral, não contam que são budistas quando eles são, porque tem muito preconceito. Os padres não só admitem que são budistas, como escrevem livros a respeito disso. Existem vários livros a respeito disso. E em que consiste o budismo? É uma filosofia de vida e não é uma religião, porque Buda nunca falou de Deus. E você não pode admitir uma religião sem que exista Deus. Então, o que ele ensina é uma filosofia de vida e a finalidade do budismo é ajudar você a escapar da dor. Agora vamos explicar isso rapidinho. O Buda era um príncipe que nasceu no norte da Índia, não no país da Índia, no país que fica acima da Índia, que se chama Butão. O Butão, dizem, é o país mais feliz do mundo. E foi lá que surgiu o budismo. Ele era um rei, ele era príncipe, né, filho de um rei. O nome dele, de Buda, era Gautama. Escreve-se Gautama e pronuncia-se Gautama. Esse príncipe, que era filho desse rei, desse país do Butão, ele pertencia a uma estirpe, um clã, uma tribo, vamos dizer assim, de pessoas que eram chamadas de Sakyas. Então, o Buda também tem o nome de Sakyamuni, que significa o último dos sábios, porque ele não se tornou rei. Ele se tornou um peregrinador que andou por todos aqueles países da região, ensinando a pessoa a praticar o que nós chamamos hoje de budismo. E ele conseguiu sair do castelo do pai, certa feita. É uma história que eu vou encurtar para ficar mais fácil de entender. E ele esteve com vários mestres de meditação, vários mestres espirituais, e na Índia pertence a uma casta chamada Brahmani, o brahmanismo, né? E ele estudou vários tipos de filosofias da Índia, até que um dia, em
satisfeito com o que ele tinha conseguido, ele entrou num bosque, e nesse bosque, sentado ao pé de uma árvore chamada Nagruda, ele meditou durante 40 dias. Que, aliás, é uma prática interessante, 600 anos depois, veio Jesus e também meditou por 40 dias, para que consta da Bíblia. E aí o que acontece? Nessa meditação ele achou alguns princípios. E ao sair desse bosque, ele encontrou alguns colegas, aqueles que peregrinavam junto com ele, frequentando esses mestres, e disse a eles um grande discurso, onde ele ensinou 4 nobres verdades. E isso eu estou contando que vocês têm que praticar o dharana, que é a reflexão, antes de poderem praticar o dhyana, que é a meditação. E em que vocês podem refletir? O que vocês quiserem. Porque dharana tem nada a ver com dhyana, que é a meditação. Para refletir, que é o dharana, o primeiro passo é entender que a primeira das 4 novas verdades é: tudo é dor. Que dizia o Buda, a primeira nova verdade. A segunda nova verdade é: a causa da dor é o apego. Terceira nova verdade: cessando o apego, cessa a dor. Quarta nova verdade: o caminho correto para você fazer cessar o apego é a senda reta dos 8 caminhos, que em sânscrito é chamado de Ashtanga Dhyana. Dhyana significa caminho, Ashta significa 8 em sânscrito, Anga significa parte. Ashtanga Dhyana. Muito bem. Agora vamos tentar refletir. Será que tudo é dor mesmo? É claro que você tem momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de felicidade. Lógico, todo mundo tem disso na vida. E também tem sofrimento, provação, dívidas, problemas para ganhar dinheiro, saúde que às vezes é precária, a gente tem que falar lá com o doutor Ronald Zacan. Enfim, montes de coisas que perturbam a vida. Essas coisas que perturbam a vida não são totalmente perturbações. Você também tem amor, felicidade, um bom prato de comida, uma caminha gostosa para dormir, uma casa que te proteja durante os problemas de intempéries, muito frio, muito calor. Você tem um carro que te conduz para o trabalho. Enfim, há muitas coisas boas da vida. E uma das melhores coisas da vida é você ter alguém que te ama e você amar alguém também. Muito bem. Será que isso é sofrimento? Não. Isso não é sofrimento. Mas, se você observar as coisas que você gosta, que você ama, que te dão prazer, você tem que observá-las, você pode escolher observá-las, você tem a oportunidade de observá-las num sentido mais sociológico, considerando as outras pessoas também. E aí eu vou te dar um exemplo. Você presta um vestibular e entra na faculdade. Só que você estava tentando fazer um vestibular e tinha 60 vagas na faculdade, vamos dizer, mais, 200 vagas para aquela cadeira da faculdade, e haviam 4.000 candidatos para essa vaga. Você entrou, você e 200 pessoas estão felizes. E nós temos lá 4.000 candidatos. Então, 3.800 pessoas estão passando pela dor de não terem conseguido passar no vestibular. Então, você percebe que quando você considera o mundo em relação a outra pessoa, não só a si próprio, você começa a perceber que mesmo que você esteja tendo um momento de prazer, de glória, de maravilha, de felicidade, de alegria, outras pessoas podem não estar tendo a mesma oportunidade que você. É mais ou menos como você ir para um restaurante e ocupar a última cadeira, a última vaga. E lá fora tem uma fila de gente querendo almoçar e não pode, porque você ocupou o lugar que elas gostariam de estar. Vamos dar um outro exemplo para ficar mais fácil aí. Um homem que fuma, acabou de comprar um cigarro novo e pôs no bolso do casaco. Aí percebeu que o tênis dele está com o cadarço solto.
ele se agachou, amarrou, deu um laço no cadastro e, sem querer, pela movimentação que ele fez para fazer isso, caiu o maço de cigarro no chão e ele não percebeu. Ele vai andando pelo caminho dele. Atrás dele veio um outro homem que não fuma. Ele vê o maço de cigarro, chuta para o lado. Não tem nenhuma atração para ele, porque ele não fuma. E atrás desse segundo homem veio um homem que fuma. E encontra o maço de cigarro. Opa, meu dia de sorte, encontrei um maço de cigarro novinho. Nesse momento, o primeiro homem lá na frente, ele procura no bolso e não acha o maço de cigarro. Puxa, perdi o maço de cigarro. Que azar. Então nós temos aqui duas percepções de apego e uma de desapego. O primeiro homem que gosta de fumar, ele sente dor porque ele perdeu uma cigarra e ele gosta de fumar. O terceiro homem que estava lá atrás e achou uma cigarra e fuma, ele sente prazer. E aquele do meio que não fuma, para ele tanto faz o cigarro ou o excesso de cigarro. Não tem sentimento nenhum. Então aqui você tem um exemplo do que é o apego e do que é o desapego. Uma coisa interessante que é notar é que quando eu faço alguma palestra sobre budismo, as pessoas me questionam, mas será que você não cultivar o apego não vai tornar a sua vida muito chata? E a resposta é não, claro que não. Porque o budismo não proíbe você de desejar e de sentir prazer e de ser feliz. Apenas ele adverte que se você se apegar muito ao objeto do desejo, você vai sofrer. Isso é um bom momento para você refletir a respeito dessas coisas. E uma mocinha me perguntou, mas e quando a gente se apega a alguém que a gente ama? Então aqui, outro motivo para a sua reflexão. Na sua vida existem pessoas que são cometas e pessoas que são estrelas. A estrela está com você o resto da vida. Se se apaixonou, você casou com alguém, essa pessoa vai ser sua companheira pelo resto da vida. Ela é uma estrela que vai brilhar sempre no teu firmamento, na sua existência. Mas há pessoas que são cometas. Elas passam pela sua vida, às vezes te trazem amor, às vezes te trazem coisas boas, às vezes te trazem coisas ruins, mas elas são momentâneas, elas passam e desaparecem, né? Então, essas pessoas, se tinham alguma coisa a ver com você, você vivenciou essa convivência com essa pessoa por algum tempo, recolheu o que havia para ser aprendido para a sua própria evolução pessoal, e depois ela seguiu o caminho dela, você seguiu o teu caminho, e nunca vai seguir. E vai aparecer também as pessoas estrelas que vão estar com você, com os seus companheiros e companheiras, que vão compartilhar com você a sua vida. E isso é uma alegria. Eu, por exemplo, não gosto de ir no cinema sozinho. Eu ir com a minha esposa, porque depois eu posso trocar uma ideia com ela e aí o filme fica mais interessante. E ela também assiste uns doramas coreanos aí na televisão e depois me conta a história, que eu gosto de ouvir. Então, o bacana de você amar alguém, que em geral é uma pessoa estrela, é que você tem uma companhia para os bons momentos da sua vida. E até mesmo se você tiver que carregar uma cruz, um sofrimento qualquer, ter a companhia dessa pessoa estrela vai ser um suporte agradável para você e vai tornar a sua carga mais leve. E aí, uma senhora, uma mocinha, numa das minhas palestras em budismo, perguntou, mas e se a gente ama essa pessoa, sai da nossa vida? Bom, aí a questão é bem simples. Tem uma frasezinha para você repetir. Essa frase diz assim, todo muito é demasiado. Você não está proibido de amar as pessoas, da mesma forma que você não está proibido de desejar as coisas que você deseja. A grande questão é que se você se apegar demais, tudo que é demasiado é excessivo, né? Então, se você ama demais uma pessoa, primeiro que ela não vai querer te ver nem pintar, né? Porque ela acha que você é um chato, você parece chiclete no cabelo, gruda e não larga nunca. Agora, se você ama essa pessoa de uma maneira correta, de uma maneira cordial, carinhosa, amorosa,
caridosa, aí tudo bem, é um prazer conviver com você e isso pode durar muito tempo. Isso pode ser agradável. E se você sofre porque alguém te abandona, é porque você tem apego a essa pessoa. Você não a amou do jeito correto, do jeito respeitoso. Você a amou querendo posse dessa pessoa. Você a amou demais. E todo muito é demasiado. Daí o sofrimento, que é isso do apego. Até aqui vocês estão me entendendo direitinho? Que eu estou falando demais e não estou ouvindo vocês? Todo mundo entendeu o que eu disse? Sim. Ok. Perfeito. Muito bem. Bom, então vamos prosseguir. Se você consegue amar sem ter apego, você está praticando a maior arte da vida, que é o amor. Né? Com amor tudo fica melhor. A violência no mundo tem crescido muito. Como eu estou aqui há mais de 7 décadas, eu já vi a violência crescer muito. Né? O tempo passado não era tão violento quanto agora. A violência surge para todos os lados. E isso está gerando um atrito social, uma dificuldade para viver, principalmente se você vive em cidades grandes. Sorocaba é uma cidade bastante pacífica. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas é uma cidade bem mais segura do que muitas que existem por aí. E isso é interessante, bom saber. Mas se você mora numa cidade muito grande, a violência é muito maior. E o Brasil não é um país assim, dos mais pacíficos, não. Nós temos um índice de violência muito grande. Portugal é muito melhor que o Brasil em termos de violência. Outra coisa que acontece no mundo, que você talvez não tenha percebido, a cada 44 segundos, olha a sua reflexão, a cada 44 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. A cada 44 segundos. Então, o tempo que nós estamos conversando aqui, muita gente já morreu. E isso faz você valorizar o que você tem. Os filósofos gregos afirmavam que a maior das virtudes, que a mãe de todas as virtudes, é a gratidão. Então, seja grato por estar vivo, seja grato por ter o que comer, seja grato se você tem um emprego, seja grato por poder respirar, seja grato se você tem saúde, seja grato por ter conhecido o doutor Uronal e ter conseguido entender a tua saúde de uma maneira melhor, poder fazer exercício, poder descansar o suficiente e poder aprender a se alimentar, a fazer tudo aquilo que ele ensina para você no curso dele. Bom, então, você já sabe que você pode ter motivo. Esse é o primeiro passo. É o passo do dharana, que antecede o dhyana, que é justamente a meditação. Eu vou fornecer a vocês, depois que enviar o zap de vocês, 3 livrinhos, formato e-book gratuitamente, vou ofertar a vocês. E lá vocês têm respostas a muitas de suas perguntas sobre meditação, que é o próximo passo depois de você refletir sobre sua vida. Eu sugeri aqui algumas reflexões para vocês. Também tenho mais de 70 e tento a meditação, né? Sim. Desde os 31, 32 anos. Eu melhorei muito, isso me ajudou muito. Isso é muito bom. Olha o depoimento de primeira água aí para vocês, hein? Isso é interessante, muito importante. Porque você, quando medita, você acalma, você relaxa os ombros, você vai dormir melhor, você, vai ter calma, acaba o estresse e você consegue também diminuir as provações da vida, você vê as coisas com uma percepção mais clara. E eu proponho a vocês que a gente faça um curso de meditação de 4 sessões, que há muita coisa para ser vista. E eu pretendo ensinar a vocês 8 técnicas de meditação através dessas 4 sessões. Agora, isso é uma proposta, né? Como eu vou mandar para vocês os livrinhos hoje, não sei se mando hoje, depende do tempo de vocês. Aí eu explico lá sobre o curso, quem quiser se inscrever, se inscreve. Tem uma pergunta. Diga.
Posso fazer? Assim, a gente vê muitas técnicas de meditação, né? E tem pessoas que meditam guiada, com meditação guiada, ou com música, ou com alguém falando alguma coisa, né? E tem também a meditação que você faz sem nada disso, você com você mesmo e só, né? Então eu queria saber de você, as duas são válidas? Qual que é melhor, qual que não é? Ou existe essa diferença? Existe uma pequena diferença, eu explico. Primeiro que nós temos que diferenciar o dharana do dhyana, que é a meditação. Então, quando você liga uma música, fica em silêncio ouvindo a música, você está praticando não a meditação propriamente dita, mas uma variante do dharana, que é chamado de contemplação. Né? Então, você pode, por exemplo, imaginar uma imagem muito bonita na sua mente, ou ver uma imagem projetada numa tela, e você está praticando um tipo de contemplação. Ou você está praticando, quando alguém guia você, induzindo percepções, né, através da palavra, um outro exercício de contemplação. Mas a meditação propriamente dita é aquela que Jesus fez, aquela que o Buda fez, e que você fará quando eu lhe ensinar as 8 técnicas, que é você aquietando a sua mente. Você pode usar os recursos externos? Pode, não tem problema nenhum. Não há nada que desmereça essas técnicas. Mas o ideal é você conseguir contemplar a sua mente por dentro, apaziguar os seus sentimentos e suas percepções, sem necessidade de recursos externos. Essa é a hora, né, da sua competência de fazer isso. E se você estiver viajando, você pode fazer isso num avião, você pode fazer isso deitado numa cadeira da praia. Se o navio naufragasse e você conseguir nadar até uma ilha, você vai ter condição de meditar também. Você não vai ter uma vitrola lá para tocar uma música suave, mas você vai se lembrar de algumas canções e tal. Essas coisas que você lembra são contemplação, faz parte do dharana. Agora, meditar, em últimas palavras, é atingir a plenitude mental chamada mindfulness, de se concentrar e focar em alguma coisa sem permitir que nenhum outro pensamento ocupe sua mente. Ou seja, é parar de pensar, a grosso modo, ok? E isso te ajuda a viver o presente, né? Uma pessoa que, como eu ou a Sandra, que já vivemos 7 lustros de 10 anos, nós temos muita recordação na nossa vida e temos aquilo que se chama experiência, porque nós vivemos esses fatos todos. Temos história para contar para os nossos netos, né? E vocês, com certeza, também têm. Cada qual, na sua idade, teve sua vivência, sua experimentação. Eu fico imaginando que essa filhinha da Cirei deve ser uma garotinha que tem muita história para contar, mesmo sendo pequenininha ainda. E aí o que acontece? Isso é o passado. O futuro, a Deus pertence. Não sabemos se existirá o amanhã, tenhamos esperança que sim. Mas esse momento presente é a nossa vida. Aqui está a nossa felicidade. E nós não temos uma percepção tão profunda quanto o Mindfulness nos ensina. Por exemplo, você consegue sentir o peso da tua roupa? Só se você pensar nisso agora. Aí você focou a tua atenção. Você sente se está alguma brisa aí no lugar que você, se tem uma janela aberta, algum som que vem dos vizinhos, talvez. Aqui, por exemplo, eu estou na frente de vocês, eu uso o ruído no meu computador. Né? E eu sinto a minha roupa. Mas por quê? Porque eu estou no presente, estou aqui em pensamento. Eu me lembro de ter assistido um filme coreano em que uma mãe que tinha um filho bem mal comportado, ela está cortando os legumes na casa dela e tem um corredor na frente dela, até a rua lá na frente. E o filho dela está entrando no carro, bate no filho. Nesse momento ela está cortando os legumes, ela corta a mão. E ela não percebe que cortou a mão, porque ela sai correndo para acudir o filho. Só depois de acudir o filho, é que ela repara que ela cortou a mão.
E por que ela não retornou e cortou a mão? Porque aquela percepção do filho lá no fundo do corredor, que é a rua, né, fez ela esquecer do momento presente dela. Isso a tirou da sua percepção. E ela viu uma coisa que para ela era mais importante dentro dos valores que ela tinha dentro disso. Agora, o que acontece quando você medita? Primeiro, você vai fazendo dharana por algum tempo, né? Você pode fazer para e passo com a meditação, refletir um pouquinho e depois meditar um pouquinho, não tem nada demais. Existia um famoso pensador grego chamado Sócrates, e ele dizia: a vida que não é repetida não merece ser vivida. Então, o custo refletir é bom. Refletir é examinar e conhecer a si próprio. Até porque você, quando faz meditação, você começa a se perceber como você realmente é. E você desenvolve aquilo que nós chamamos de autoconhecimento. E o autoconhecimento é necessário para que você respeite a si próprio. E isso não é egoísmo. Isso é você saber que você tem um corpo que você precisa zelar, você tem uma saúde que você precisa cuidar, você tem que se alimentar, você tem o seu pensamento que enche a tua mente, então você pode escolher administrar isso. Você tem problemas que são como esta bola, que não são parte de você, mas você segura com unhas e dentes, você precisa soltar os problemas. Enfim, há coisas a serem feitas, tá bem? Eu queria agradecer a palestra, Satyananda, e agora eu fiquei curioso, você falou que vai dar para a gente 3 e-books, né? Vou mandar 3 e-books gratuitamente para a palestra. Certo, a palestra foi tão boa que eu fiquei curioso agora, quais são esses 3 livros, o que vai ser, do que se trata, do que fala aí? Esses 3 livros são interessantes. Ele fala de uma mensagem chamada... fizeram até um filme a respeito, eu escrevi um livro a respeito, né, que é um jeito de você praticar a corrente do bem. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu vou contar uma historiazinha. Se a gente passar um minutinho aí, vocês me perdoam. Um cidadão nos Estados Unidos estava andando com o carro dele, resolveu passear com a esposa e o filhinho e foram para o deserto. Então ele está numa estrada sem fim, um calor infernal, e o carro quebrou. Aí ele deixa a mulher e o filho e fala: fique embaixo do carro por causa do calor. E eu vou voltar, tem há 5 quilômetros atrás, eu passei no posto, eu vou ver se alguém vem aqui arrumar um carro para a gente. E ele chega no posto, o posto está fechado, mas tem uma cabine de telefone. Aí ele pega uma ficha telefônica, naquele tempo usava a ficha aí, coloca lá no telefone, abre uma lista telefônica e procura conversar com os mecânicos que existem na região, mas só um atende o telefone. E esse um fala: onde é que você está? Eu estou no posto assim, na estrada tal. Então eu vou pegar minha caminhonete, passo por aí, te levo até teu carro e vou consertar teu carro. E o cara veio, parou o carrinho ali, deu carona para ele, foram até o carro. E o cara, quando desceu do carro, esse mecânico, ele era paraplégico. Ele não tinha uso das pernas, ele teve que abrir uma cadeira de rodas. E o rapaz que foi chamar ele pensou: puxa, esse cara não deve nem ser um bom mecânico, não deve nem ter as pernas. Só que esse cara era um bom mecânico, consertou o carro dele, ainda brincou com o filhinho dele, e na hora de cobrar, o outro ficou pensando: agora ele vai me cobrar, vou ter que deixar as roupas aqui, porque ele está trabalhando num feriado em que até o posto está fechado, ele vai me cobrar o olho da cara. E quando terminou de arrumar o carro dele, o olho falou: quanto que eu te devo? E ele disse: nada, você não me deve nada. Como não deve nada? Você veio me buscar, foi lá no posto, me deu carona aqui, gastou gasolina, gastou o seu tempo, teu conhecimento, cuidou do meu carro e não vai me cobrar nada? Não, eu não vou te cobrar nada, porque você é parte da minha corrente do bem. E ele explicou que há uns 10 anos atrás ele tinha sofrido um acidente, perdeu o uso das pernas, e o médico que cuidou dele, salvou a vida dele, não cobrou nada para ele. E o médico falou: você é parte da minha corrente do bem. Agora você tem que pegar 10 pessoas e ajudar elas sem cobrar nada. É aquilo que o advogado chama de pro bono. E
você, ele disse para o rapaz, é a minha 10ª pessoa. Eu estou passando a tarefa para você. A partir de agora, você tem que ser grato e demonstrar sua gratidão fazendo algo de bom para 10 pessoas cumprindo a sua parte. E depois você conta essa história e convida essas pessoas também para fazer o mesmo. E o dia que nós conseguimos que todo mundo esteja envolvido na corrida do bem, o mundo será um lugar melhor para ser vivido. Então, esse é um dos livros que eu vou te mandar. Só que os outros 2 segredos eu mando e vocês descobrem que eu vou mandar. Tá bom? Eu só preciso do zap de vocês, que vocês vão passar para o Ricardo. E o Ricardo depois me manda. E eu mando os 3 livros para vocês. E mando para as 16 pessoas do grupo, tá? Vocês que peçam ajuda para a Jocelia aí, peguem o zap de todo mundo e eu vou mandar os livros de graça para todos, mesmo os que não vieram ontem. Porque aí talvez a gente tenha um grupo de umas 5 ou 6 pessoas, ou até mais, para trabalharmos a meditação. Vou ensinar 8 técnicas de meditação em 4 sessões iguais. Bom, obrigado pela presença de vocês. Gratidão. Eu sou grato a vocês, porque a minha missão de vida é servir. Eu não devo a vocês isso. A minha também. Vocês desejaram essa oportunidade. Muito obrigado e nos vemos, se assim for a vontade de vocês e de todos. Tá bom? Minha é.